Olá, e continuando as sabatinas do Você Decide 2016, hoje eu recebo o candidato Carlos Alberto Sagrizzi, o Dr. Sagrizzi, da coligação Mudar para Barbacena Avançar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença do candidato por ter aceitado o nosso convite. Candidato, Barbacena possui a 19ª maior população de Minas e o 40º maior PIB do estado, de acordo com dados do IBGE. Um município de médio porte como Barbacena precisa ter um plano de desenvolvimento, seja social ou econômico. Por isso, qual é o seu plano de desenvolvimento para Barbacena, caso seja eleito? Amigos telespectadores, é importante nós estarmos aqui para divulgarmos o nosso programa de governo. E eu gostaria de dizer que o nosso plano de desenvolvimento econômico e social para a nossa cidade, para o nosso município, se baseia em 5 eixos principais, né? Administração pública, saúde, educação, agronegócio e meio ambiente, avaliando também a parte do turismo. Então, esses eixos principais vão ser toda a base do nosso governo durante os 4 anos que se iniciarão em 2017. Nós estaremos investindo no comércio, no turismo, na saúde, na educação e principalmente fazendo uma administração austera, com gestão. Vamos avaliar e elencar dentro desses eixos principais as prioridades do município. Vamos fortalecer a administração pública, trabalhando junto com as comunidades. Vamos fazer o gabinete itinerante, visitar as comunidades, verificar o orçamento participativo junto com as comunidades, trabalhando com a população dentro das prioridades de cada região da nossa cidade. Candidato, o Brasil vive uma grave crise fiscal que afeta diretamente o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Barbacena é dependente desse dinheiro que vem da União para manter as contas públicas em dia e pagar o funcionalismo municipal, que consome quase metade do orçamento anual só em salários. Caso eleito, qual é o seu plano para as finanças de Barbacena? Como eu já respondi na primeira pergunta e vou melhorar ainda mais a minha resposta, dentro da administração pública hoje, comparando com as gestões anteriores, nos últimos 8 anos, as 2 últimas administrações, nós vimos vários problemas, principalmente do pagamento de pessoal. Nós vimos na administração anterior à atual, 5 folhas de pagamentos de aposentados deixaram de ser pagas, 4 folhas de funcionários efetivos também deixaram de ser pagas. Na administração atual, além de folhas atrasadas, nós também tivemos dificuldades no pagamento do funcionalismo, dos aumentos que o funcionalismo público deveria receber. Então, esses aumentos não aconteceram ou foram parcelados. Nós queremos fazer diferente dessas administrações. Nós não queremos repetir os erros dessas 2 últimas administrações, que são de grupos políticos que se alternam na prefeitura, né? Nós representamos a mudança no nosso município. Nós queremos austeridade, nós queremos diminuir o número de cargos comissionados na prefeitura. Nós vamos criar uma comissão financeira permanente para avaliação dos recursos recebidos no nosso município e a correta aplicação desses recursos. Na área de educação, no mínimo os 25% do orçamento, na área de saúde, no mínimo os 15%, e todas as rubricas com aplicação naquilo que é devido. O dinheiro da cultura vai para a cultura, o dinheiro do esporte vai para o esporte. Então nós temos que levar austeridade, uma prefeitura enxuta e gestão. O que nós precisamos no nosso município atualmente é gestão. Secretários de saúde que se integrem. Eu não posso falar em obra numa escola municipal sem que a Secretaria de Obras faça uma participação, esteja integrada, e que a Secretaria de Finanças também disponibilize o recurso e tenha esse recurso. Então tem que haver uma integração e secretários que sejam gestores em todas as áreas. Essa vai ser a nossa diferença no nosso governo. Barbacena já foi chamada de Atenas Mineira devido ao alto número de instituições de ensino na cidade e à alta qualidade do ensino oferecida. Dados do governo de Minas Gerais indicam que a taxa de analfabetismo da população com 25 anos ou mais de idade em Barbacena passou de 10,6% em 2000 para 6,6% em 2010. Qual é seu plano para a educação em Barbacena e fazer com que este número apresentado caia nas próximas gerações?
para que nós tenhamos uma cidade que queira realmente mudar e avançar, nós realmente temos que investir na educação. A educação é a base de tudo numa sociedade. Então, isso tem que ser feito no nosso município, no estado, no nosso país. Em relação ao nosso município, nós vamos melhorar a infraestrutura das escolas, que hoje estão muito deficitárias. Nós vamos investir no esporte dentro das escolas, nós vamos capacitar melhor os nossos professores, nós vamos reabrir as escolas rurais que foram fechadas na atual administração, e as crianças da zona rural são as mais prejudicadas devido ao estado das nossas estradas rurais e também pela distância dos seus familiares e o risco nessas estradas. Então nós temos que reabrir essas escolas rurais e vamos também, além de fazer educação continuada dos professores, garantir o pagamento efetivo do piso nacional do ensino básico para esses professores, coisa que não aconteceu esse ano, que nós vimos a greve dos professores e vimos que o aumento que o funcionalismo deveria ter recebido não foi dado pela atual administração, foi parcelado e ainda uma parte dela vai ficar para o ano de 2017. Então essa não é a maneira que nós queremos administrar a nossa cidade. A atual administração fala que herdou uma dívida de 124 milhões do governo anterior, que é esse governo que deixou de pagar 5 folhas de aposentado e 4 folhas de efetivos. E vai deixar uma dívida para a gente de mais de 160 milhões, que nós vamos ter que resolver. E ainda o aumento do funcionalismo de 2015 e o aumento do funcionalismo de 2016. Então, a greve dos professores na atual administração prejudicou o ensino das crianças e com isso nós temos o prejuízo da educação básica. Então nós temos que investir nesses funcionários públicos, investir nas escolas, na melhoria dessas estruturas e também fazer com que as notas do IDEB, que hoje são 6,2 nos anos iniciais e 4,1 nos anos finais, sejam melhoradas e não venham caindo ano a ano durante o ensino básico. Saúde é um problema em qualquer cidade do Brasil e do mundo. Como será a saúde no seu governo? Apesar de Barbacena ter recebido no ano de 2015, e esses são dados do DataSUS, de 85 milhões de reais, e comparado esses recursos com cidades próximas, como Alfenas, Conselheiro Lafayette, o que nós vemos? Que a saúde no nosso município ainda está muito precária e a população tem reclamado muito do atendimento na saúde. Nós não podemos concordar que crianças fiquem num PA de pediatria, num pronto atendimento de pediatria, aguardando 6, 8 horas com seus pais para terem atendimento. Nós temos que investir na atenção básica e descentralizar o atendimento dos hospitais e das unidades básicas de saúde. Temos que investir na equipe de saúde da família e investir em profissionais da atenção básica especialistas, como ginecologista obstetra para o pré-natal de baixo risco, como o dentista, como o pediatra, nas UBS, nas unidades básicas de saúde, tirando a população dos hospitais e fazendo com que ela seja atendida nas suas regiões, nos seus bairros, nos distritos, na zona urbana e principalmente na zona rural. Nós temos que dar condição de um atendimento de qualidade, aumentar o número de cirurgias eletivas, contratualizar os hospitais com a média dos últimos 6 meses de atendimento. Hoje os hospitais ficam todo mês passando pires na mão porque os recursos do SUS são muito pequenos. Então sempre estão deficitários. A tabela do SUS não sobe no nosso país há mais de 14 anos. Então nós temos que realmente investir na rede básica do nosso município e também implementar todos os atendimentos que já são feitos nos hospitais e permitir que esses hospitais cresçam com viabilidade financeira. De acordo com a Fundação João Pinheiro, os 2 piores indicadores de Barbacena no Índice Mineiro de Responsabilidade Social são, respectivamente, esporte e lazer e meio ambiente. Quais são suas propostas para essas 2 áreas? Esporte e lazer aqui na nossa cidade realmente não existe. A gente fica indignado porque não há nenhum investimento por essas administrações anteriores
e você não vincula o jovem à atividade esportiva. Nós tivemos uma Olimpíada aqui no nosso país, nós tivemos uma Copa do Mundo e isso não repercutiu em nada no nosso município. Nós temos que fazer os jogos intercolegiais, nós temos que fazer esses jogos escolares municipais para levar a criança para dentro da escola e para dentro do esporte. Nós temos que investir nas aulas de educação física dentro das escolas. Temos que melhorar a infraestrutura das escolas com quadras poliesportivas e colocar profissionais adequados para esse tipo de atividade dentro das escolas. Com isso nós vamos melhorar o esporte como um todo e o esporte forja o caráter do indivíduo. Então tira da droga, tira da criminalidade e você também vai vincular aquela criança dentro da sua escola para que ela tenha uma educação melhor e tenha oportunidades melhores de trabalho no nosso município com a mão de obra mais qualificada. Em relação ao meio ambiente, nós também temos uma preocupação grande, porque eu sou um profissional da área de saúde e fico estarrecido que mais de 90% do esgoto do nosso município seja jogado nas nascentes e nos rios que cruzam a nossa cidade. Então o esgoto no nosso município ele só é coletado e nós não temos as extrações de tratamento de esgoto. E não vimos nessas duas administrações anteriores qualquer tipo de investimento em relação à coleta e tratamento de esgoto no nosso município. Além disso, o nosso lixo é um lixo de luxo, que trafega pela BR-040, antes ia para Juiz de Fora e agora vai para o aterro sanitário da Eco3, que é um consórcio intermunicipal de Lafayette, Congonhas e Ouro Branco. E nós gastamos mais de R$500 mil para a coleta do lixo e para transporte desse lixo para esses outros municípios, o que é um absurdo. Nós temos que ter o aterro sanitário dentro das condições adequadas do meio ambiente e ainda temos que ter um aterro sanitário regional para ainda receber recursos dos outros municípios para recolher esse lixo aqui em Barbacena nesse aterro sanitário. Então nós temos que deixar um legado para a nossa população no meio ambiente, que é a criação do aterro sanitário e essas estações de tratamento de esgoto, que são questões de saúde e que hoje estão sem nenhum tipo de investimento no nosso município. Candidato, Barbacena perdeu boas oportunidades com os eventos esportivos dessa década. A cidade serviu como ponto de passagem de turistas durante a Copa do Mundo de 2014, não recebeu nenhuma delegação dos Jogos Olímpicos em seu centro de treinamento aqui na Epicar, e o público do Pan-Americano de Mountain Bike, realizado na cidade em 2014, foi baixo. Baseado nesses dados, gostaria de saber quais são suas propostas para o fomento do turismo na cidade. Nossa cidade, ela tem uma rede hoteleira excelente. Ela está muito bem localizada, próxima a grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, próximo de Juiz de Fora. Nós temos um comércio local forte que nós temos que fortalecer. Nós temos ainda que investir na Cidade das Rosas. Nós temos que resgatar o título de Cidade das Rosas e resgatar a tradicional Festa das Rosas. Além disso, voltando na questão do lazer, nós temos que também investir em todas as festas regionais, em todos os bairros, em todas as comunidades. Nós não temos oportunidade de dar lazer para a nossa população. O nosso parque de exposições, ele fica, uma estrutura física que fica abandonada praticamente o ano todo, apenas para a realização da Festa das Rosas e também da exposição agropecuária. E toda vez que se vai fazer uma festa no nosso parque de exposições, a prefeitura tem que fazer um investimento muito alto para recuperar aquela área que fica praticamente abandonada durante o restante do ano. Nós temos que transformar o nosso parque de exposições em um parque da cidade, na verdade, não apenas num parque de exposições, em que nós possamos ter apresentações de teatro ao ar livre, em que nós possamos ter leilões de gado, de animais. Nós somos o berço do gado holandês, nós somos o berço do cavalo campolina. Nós temos que fomentar essas atividades no nosso município. Vou citar um exemplo, no Rio Grande do Sul, ao circuito dos vinhedos. Nós podemos criar aqui em Barbacena o circuito de visitação às plantações de rosas. E hoje as rosas são exportadas, nós vemos no nosso país também
todas as festividades, eventos, casamentos, se utilizam rosas e outras flores ornamentais. Barbacena também pode ser essa produtora, não só de rosas, mas de todas essas flores ornamentais. E nós temos ainda que investir no turismo, na área de saúde e na área educacional. Mas como seria isso? Nós já temos várias universidades que recebem alunos de outros municípios aqui na nossa cidade. Então nós já temos muitos pais que visitam a nossa cidade por conta dos filhos que estão aqui estudando. Na área de saúde nós temos que voltar a ser também um polo macro-regional de atendimento à população aqui vizinha. E isso acaba também fomentando o comércio e o turismo, porque a rede hoteleira vai estar cheia com essas pessoas que vêm aqui para usufruir da nossa educação, da nossa saúde de qualidade. E ainda nós temos que melhorar a infraestrutura dos nossos museus para que as pessoas visitem e estimular nas escolas que essa cultura e que esse turismo sejam então visitados e sejam explorados. Candidato, de acordo com dados do Denatran, Barbacena possui uma frota de mais de 60 mil veículos, levando a cidade a possuir cerca de um carro para cada 2,1 habitantes. Tendo uma das maiores frotas por habitantes do país, qual é o seu plano para o trânsito de Barbacena? Nós vimos um gasto com asfaltamento e também com mobilidade urbana na atual administração, o asfaltamento na ordem de 3 milhões e de mobilidade urbana de 5 milhões. E dinheiro esse aprovado pela Câmara Municipal através de um empréstimo junto ao BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E o que nós temos visto é que todo esse planejamento do asfaltamento das vias principais da cidade e do planejamento de mobilidade urbana que não foi satisfatório. As pessoas que fizeram esse projeto não conversaram com os taxistas, não conversaram com os motoristas particulares, não conversaram com as empresas de transporte, muito menos com as empresas de transporte coletivo. E o que acontece? Nós vemos hoje que a nossa cidade tem vários gargalos, e eu cito vários. Próximo da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, você perde muito tempo para entrar na Rua 7. Os sinais, eles não têm uma sincronicidade. Além disso, houve o estreitamento de várias vias, quando nós deveríamos alargar as ruas, permitir 2 ou mais mãos de trânsito, duas ou mais vias com o mesmo sentido de trânsito, e o estacionamento dos veículos apenas de um lado das ruas. Isso não está acontecendo. Na esquina da Pereira Teixeira, com a Presidente Kennedy, outro sinal, ele abre e fecha muito rápido, o terreno é um aclive, então as pessoas não conseguem passam 2 carros e já fecha, e o trânsito vai ficando todo engarrafado. E com esse estreitamento das vias, nós vemos também que se um carro quebrar, se um caminhão quebrar, um ônibus quebrar, não tem rota alternativa, o trânsito fica tudo congestionado, principalmente nas vias principais do centro da cidade. Então a nossa proposta é abrir, desobstruir esses gargalos que foram criados, criar uma sincronicidade nos sinais e até tirar alguns sinais que não tem necessidade em algumas vias que nós já estávamos acostumados a andar aqui barbacenenses sem esses sinais. Candidato, o maior crime ambiental da história de Barbacena, em 2013, deixou sérias marcas na cidade. Até hoje, a população abastecida pelo SAS ainda teme que a falta d'água ocorrida à época por um derramamento de óleo diesel possa acontecer outra vez. Além disso, o Brasil viveu uma grave seca nos últimos anos em consequência da falta de chuva. Tendo em vista esse panorama, quais são suas propostas para o SAS? Apesar do SAS ter trabalhado para a duplicação da captação de água no Rio das Mortes, há ainda essa preocupação da contaminação, da onde se faz essa captação de água no Rio das Mortes. Por isso a nossa preocupação, não só com o esgoto de Barbacena, porque nós também poluímos rios e nascentes, mas principalmente em relação à água potável, nós temos que melhorar dentro da nossa rede que já existe
e que já está muito idosa, muito velha, nós temos que primeiro corrigir todos os problemas de desperdício de água nas redes já existentes. Então essa é a primeira preocupação. E nós também temos que investir na autarquia, não permitir que ela seja privatizada. Na atual administração, nós vimos a tentativa por 2 vezes de privatização total da autarquia e depois da privatização do esgoto. Nós não podemos perder esse patrimônio. Esse patrimônio é do povo de Barbacena. Nós temos que investir na autarquia, capacitar os funcionários, melhorar a captação de água, olhar, cuidar dessa nossa captação para que ela não seja poluída, que esse rio não seja poluído antes de onde acontece essa captação, ter sempre as nossas estações de tratamento de água com equipamentos novos, investir cada vez mais em infraestrutura e corrigir esse desperdício de água potável que ainda se perde nas linhas de distribuição de água, já que já estão velhos, obsoletos no nosso município. Candidato, em 30 segundos, me convença a votar no senhor, valendo a partir de agora. Eu não sou representante de nenhuma das facções políticas das últimas administrações. Eu quero austeridade na prefeitura, eu quero fazer um governo com transparência, eu quero fazer um governo para o povo de Barbacena, com diminuição de cargos comissionados, investimento do dinheiro público para a população de Barbacena, investir em saúde, em educação, em turismo, no comércio e na agricultura. Ok. Candidato, agora em 1 minuto, faça as suas considerações finais a partir de agora. Peço ao povo de Barbacena que coloque com carinho a atenção em todos os candidatos, que avaliem os programas de governo, que verifiquem quem realmente propõe mudança e que façam a escolha com consciência, principalmente isso. E avaliando o nosso projeto de governo, que hoje se encontra na nossa página, nos sites, que façam a opção pelo nosso programa, pelo nosso projeto, para uma Barbacena melhor, para uma Barbacena que progrida e que tenha desenvolvimento. Muito obrigado. Ok, candidato. E a nossa próxima sabatina é com o candidato Carlos Roberto Batista, do PT. Para ter mais informações das eleições de 2016 em Barbacena, para assistir essa sabatina e outras, acesse o site do Você Decide 2016, o www.tvbq.com.br/eleições/2016. Agradeço novamente ao candidato Dr. Sagrizzi pela presença e até a próxima sabatina. Você Decide 2016, a festa da democracia acontece aqui.